Bom dia, que nesta manhã o Senhor renove em nós a nossa força e a nossa fé para que possamos viver mais um dia na sua presença. O devocional de hoje se encontra em Romanos capítulo 1, versículos 18 a 20. Assim está escrito: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Mensagem de hoje: a ira de Deus se revela contra os injustos que distorcem a verdade de Deus. Paulo, no versículo anterior a este, estava falando sobre a revelação da justiça de Deus no Evangelho. Posteriormente diz, portanto, ou seja, há uma ligação entre este versículo 18 e o 17, sendo que a revelação da ira de Deus está ligada à justiça de Deus, sendo que está ligado à fé. A ira de Deus é revelada justamente porque as pessoas ignoram a verdade sobre o único e verdadeiro Deus e voltam-se para a idolatria. Versículos 18 a 23. A consequência da idolatria é a desintegração moral da sociedade humana, conforme versículo 24 a 32. A ira de Deus refere-se à sua ira pessoal contra o pecado. A ira de Deus não é egoísta ou arbitrária, mas representa a sua resposta santa e amorosa para a maldade humana. Alguns têm entendido a ira de Deus em termos de causa e efeito impessoais, mas que seria uma cosmovisão deísta em vez de bíblica. A ira de Deus é expressa por uma boa razão, desde o seu poder e a natureza divina são claramente reveladas através do mundo que ele fez, e ele ainda é rejeitado por todas as pessoas. Estas pessoas preferiram adorar a criatura, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Adorem o verdadeiro Deus, não as coisas que foram criadas por ele. Porque a ira de Deus se revela contra os injustos que distorcem a verdade de Deus. Amém. Oremos. Soberano e eterno Deus, glória sejam dadas a Ti, meu Senhor, porque Tu és um Deus glorioso, um Deus bondoso, maravilhoso, um Deus que nos ama profundamente. Tu nos amas tanto, ó Deus, apesar de sermos pecadores, meu Senhor, que deste o teu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele foi, Senhor, ele veio a este mundo, se fez carne, habitou entre nós, morreu, implantou seu reino aqui, teu reino, Senhor nosso Deus, mas morreu na cruz pelos nossos pecados, pagando a nossa dívida, porque nós não teríamos condições de fazer isso, e nem temos, ó Pai. Mas, Senhor nosso Deus, encontramos muitas pessoas injustas, meu Pai, que trocam a verdade pela mentira. E aí, meu Senhor, a tua ira se revela a cada um dessas pessoas. E te peço em nome de Jesus que o teu Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e que elas entendam que só devem adorar, dobrar os seus joelhos somente a ti, Senhor. E tire tudo o que for de idolatria do seu coração e adore o Deus verdadeiro. Não confiam em Deus, meu Senhor, porque se confiasse, meu Senhor, não estavam atrás de outras pessoas, mesmo que sejam santas e morreram santos, mas eles não têm hoje capacidade nenhuma de interceder, porque só há um intercessor entre tu, Senhor, e os homens, que é Jesus Cristo, teu Filho amado. Ele é o único advogado e intercessor. Abre a mente e o coração dessas pessoas, meu Pai, para que eles conheçam o verdadeiro Deus, meu Senhor, e sejam livres da tua ira, meu Pai. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir o devocional Pão Nosso de Cada Dia, o devocional daqueles que buscam
o crescimento espiritual na palavra de Deus. Eu sou o presbítero Paulo Santos, semeando a palavra de Deus.